Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Resenha Semanal aqui na sua estação de preferência. Vamos hoje falar, portanto, alusivo às celebrações do Dia do Jornalista Moçambicano, que, portanto, foi assinalado a 11 de abril. Hoje vamos olhar, portanto, o papel da nossa imprensa na consolidação da democracia no nosso país. E temos como convidados António Muxanga, Mário Dixon e Rui Janeiro, a quem desde já agradeço pela vossa presença aqui. Antes de irmos ao tema propriamente dito, que conforme eu anunciei, vamos olhar, portanto, o papel da imprensa, portanto, e o ambiente político que se vive no nosso país, fazendo esta ponte entre, portanto, a imprensa, participação democrática e o papel da imprensa e a sua relação com as instituições públicas e não públicas. Gostava de saber como é que foi a semana de cada um de vós, rapidamente. Começando então pelo Rui Janeiro. Muito boa noite, cumprimentar os telespectadores. Eu penso que tive uma semana abençoada, dedicada ao trabalho, uma semana de muitas reflexões, né? De atenção àquilo que é o panorama doméstico e o panorama internacional. Eu penso que tive uma semana abençoada e agradeço por esta semana ter sido abençoada. Muito obrigado. Exato. Mário Dixon, como foi essa semana? Boa noite, senhores telespectadores. Obrigado pelo convite. E falando da semana, foi uma semana muito boa. Lamentar pelo fato do acidente que ocorreu na N4, onde perdemos 3 pessoas. E aquele acidente é um acidente tal igual àquele de Luís Cabral, e pelo que se sabe é acidente causado pelo erro humano, excesso de velocidade, e provavelmente dentre os motoristas que estiveram naquele acidente, um deles deve ter apanhado sono. E é essa mesma conclusão que eu chego em relação ao acidente da Luís Cabral. E sendo assim, é lamentável de fato, são vidas que se perdem, são danos materiais que são destruídos, quando neste momento o país precisa tanto dos recursos humanos, tanto dos danos materiais. O resto está de parabéns. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigado. Sr. António Muxanga, como é que foi a semana? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado e dizer que a semana correu razoavelmente. Foi uma semana muito intensa em que na Assembleia estivemos a discutir a Conta Geral do Estado, uma semana também que é marcada pela visita do Presidente da República a Cabo Delgado, nas zonas onde neste momento há conflito, e demonstração de muita coragem e abertura, onde voltou a reafirmar o seu compromisso de efetivamente ver a Constituição aprovada. Mas também foi uma semana em que a heroína da luta contra o apartheid foi enterrar, Winnie Mandela, no sábado, e a funcionária da Rádio Moçambique, a Dona Ivone, assassinada no posto administrativo de Matola Rio, no sábado, aliás, na sexta-feira da outra semana, e, portanto, foi um momento muito marcante para nós que temos conhecimento disso, para além deste marco do Dia dos Jornalistas. Exato. Muito obrigado. E propriamente falando sobre o Dia do Jornalista, como é que olham o papel da imprensa no processo da consolidação da democracia no nosso país? Falo, portanto, da relação das instituições de comunicação social com as instituições públicas e também não públicas. Como é que olham para o empenho, o papel, a função que, portanto, a imprensa está a desempenhar em Moçambique? Está tudo bem? Estamos a andar, portanto, no caminho certo? Quais são os elementos que ainda é preciso aprimorar para que, de facto, as coisas caminhem devidamente? Bom, o percurso do jornalismo em Moçambique tem 2 momentos. Temos um momento em que a liberdade de expressão para alguns jornalistas transformou numa libertinagem. Eu próprio já fui muito vítima de alguns jornalistas
tipo Marcelo Moço, que até agora ando à procura dele, porque já estou autorizado para onde eu apanhar, amarrar com a rama e entregar à polícia, porque a polícia diz que não está a encontrar. Então isso é o que vai acontecer no dia que eu cruzar com ele em qualquer sítio. Porque difamou-me, ele tem que provar o que ele andou a escrever em meu nome. Não é só Marcelo Moço, há muitos tantos que se comportam dessa maneira. Encontramos jornais criados apenas para criar o assassinato de caráter, para obrigar as pessoas a terem que pagar algum para eles poderem sobreviver. Mas já tivemos jornalismo bom, que era um jornalismo que cumpria o seu papel e trazia-nos verdades inquestionáveis. E sempre que eles denunciassem alguma situação e você for ao local, ia encontrar todas as evidências. Lamento apenas o surgimento desses jornais. Surgiram uns, caíram, mas já há um jornal que ainda continua aqui. Não quero falar mal dele aqui, que é o tal jornal que o Marcelo Moço usou para me difamar, reunindo-me com pessoas que morreram para o pseudo da reunião em Gorongosa, que ele nunca vai conseguir provar. No jornalismo público é onde perdemos muito. Nós tivemos um momento, até recordo-me do tempo em que, apesar da pessoa estar a acumular, era secretário da mobilização e era diretor-geral da Rádio Moçambique, todas as pessoas tinham direito na Rádio Moçambique de fazer um desmentido, sempre que alguém ouvisse uma notícia que achasse que devia fazer o contraditório, naquela hora e naquele tempo não havia burocracia para se responder isso. Falo de Manuel Tomé, nos tempos em que o diretor do Gabinete de Informação era o Sr. Lopes, que depois foi substituído por Sr. Tinga. Era um momento em que a democracia pluralista fazia-se sentir em todos os órgãos de informação de Moçambique. Hoje, as coisas mudaram e mudaram para o pior. A televisão de Moçambique perdeu o prestígio que tinha, a própria Rádio Moçambique perdeu o prestígio que tinha, a Agência de Informação de Moçambique, apesar de ter se removido o Gustavo Mavia, continua com os vícios que ele semeou lá. Estamos a assistir agora, desde que o Ndimande saiu do Gabifo, estamos a assistir uma história de policiamento. A direção do Gabifo transformou-se em conselho de administração dos conselhos de administração das televisões. Há uma vergonha grande que estamos a assistir. No passado, o diretor de Gabifo não tinha que ir ao gabinete do primeiro-ministro para ir orientar as conferências de imprensa, porque o primeiro-ministro tem seu próprio adido de imprensa, porque o presidente da República tem seu próprio adido de imprensa. Hoje, estamos a ver a atual diretora do Gabifo em tudo que é realização para tentar atrapalhar os jornalistas. Esta situação é muito feia e a coisa mais grave é que eu cruzei com aquela senhora na universidade, onde ela dizia que estava a fazer o mestrado. Quer dizer, quando tínhamos pessoas pouco estudadas, as coisas estavam a correr bem. Agora que temos pessoas que aparentam que estão acima do pós-graduação, as coisas estão a piorar. Eu penso que esta é a parte mais negativa que nós temos. Precisamos de disciplinar o Gabinfo para o Gabinfo ser efetivamente o gabinete de informação e não ser um órgão de policiamento dos conselhos de administração ou dos jornalistas que fazem cobertura. A coisa mais pior que depois me marcou é a forma como estão a fazer cobertura presidencial. Eu comecei a conhecer a cobertura dos atos presidenciais no tempo do presidente Samora. Hoje, até quando o presidente está a tossir, a televisão está a apresentar. Até quando o presidente está... Quer dizer, qualquer gesto que o presidente está a fazer, nem tudo que o presidente está a fazer é notícia. E em algum momento, aquilo pode criar má impressão sobre a imagem do presidente a nível internacional. Muito obrigado. Então, eu penso... Deixa-me concluir. Eu penso que o Gabinfo precisa de ver quais são os atos concretos, porque o presidente é pessoa. Agora, andar até quando o presidente faz uma pequena gargalhada com um amigo, está lá o microfone, eu penso que isso não ajuda muito. Nós temos que ver o que é que o presidente quer transmitir ao povo. Isso é que tem que se fazer cobertura.
Muito obrigado. Vamos continuar a falar, obviamente, sobre este assunto, porque é o tema de fundo de hoje. Quero ouvir então a opinião do Sr. Mário Dixon em relação ao papel da imprensa. Obrigado, Sr. jornalista Martim. Primeiro, quero parabenizar os jornalistas deste nosso país, partindo mesmo, começando de si. Estão de parabéns, com tanta dificuldade que tem se tido, com dificuldades financeiras, salários baixos, falta de condições mínimas de trabalho, mas a informação ao público nunca faltou. E isso é importante. E indo diretamente na sua pergunta, eu queria concordar em parte com o que disse o deputado Muchanga, que nós temos dois tipos de jornalistas, ou jornalismo em Moçambique. Temos jornalistas que são verdadeiros jornalistas e temos jornalistas que são teleguiados, que são pagos, que já foram comprados, que já compraram, já venderam as almas às outras nações. E o que acontece? Os jornalistas, os nossos verdadeiros jornalistas, que são vocês, esforçam-se em reportar o dia a dia do nosso país. Indo na realidade, começando daqui onde nós estamos a falar da Miramar, a Miramar, durante essa época chuvosa, sempre esteve no terreno a reportar em sítios onde há alagamentos, em desmoronamento de terra, ter reportado arrombamento das casas, ter reportado N coisas que acontecem com a população. Tem um programa todos os dias a Miramar que fala disso. E fora disso tem um programa Contacto também que fala disso. Então, uma televisão muito pequena. E o mesmo não acontece nas outras televisões. O que faz com que as outras televisões, a televisão estatal, que é a TVM, deve estar acima de tudo. Mas nós encontramos a TVM muitas vezes virado todos os dias à tarde a divulgar música. E essa música às vezes nem é da nossa cultura, é música, combinação de rock, funk, não sei o que, é tudo. E nós não estamos nós temos a nossa própria música, como os sul-africanos gostam do Masol Brother, como os malauianos gostam, os zambianos gostam de Gênero Kanene. Por que nós não vamos ter a nossa própria música? Por que não incentivam as músicas de todas as províncias? Mas não, nós encontramos a incentivar culturas que estão diferentes. Indo na área política, a televisão pública devia se ocupar muito nos acontecimentos. A televisão pública, às vezes, pauta pela ausência quando tem todas as condições. Esse aqui é um problema. Então, ela tem que marcar a posição. Agora, indo nas outras televisões que já venderam a alma ao diabo, essas passam todo o tempo à procura dos erros da governação. Passa todo o tempo à procura do ministro, passa todo o tempo à procura do deputado, está a dizer aqui, que já foi cassado, e está à procura da pessoa para lhe amarrar o arame. Passam tempo a falar mal do governo, passam tempo a falar mal de filhos dos governantes, passam tempo a falar mal de todos. Ninguém neste país, um jornalista, que traz na imprensa o que foi Moçambique de ontem, de antes de ontem, de hoje, o que será de amanhã. Ninguém neste país vai filmar ou vai reportar as mamanas que vêm da África do Sul, que andam às vezes às 22, 23, 2 horas de madrugada. Nem sei, até eu estava com arrepios naquele acidente de ontem, senão estaria ali uma mamana, porque aquelas mercadorias são delas. Mas ninguém reporta isso. Ninguém vai reportar o dia a dia das mamanas nos impetos. Ninguém vai reportar mamanas de Nicoadala que saem e vão fazer arroz. Ninguém vai reportar o dia a dia das mamanas dos jovens que fazem tabaco em Tete. Como é que se faz tabaco? Agora é tempo de colheita de tabaco. É preciso ir lá ver como é que eles colhem, porque ficam todo dia na machamba, toda a família. A colher por folha, de uma hora tem que colher folha por folha, processar, amarrar, pôr na sombra, o que tudo. Ninguém faz isso, quer dizer que ninguém. Só estamos aqui à espera do deputado X para a gente
do deputado X para a gente começar a criticar. Estamos à espera do ministro X para a gente começar a criticar. Estamos à espera da secretária X porque envolveu-se com o Martinho para depois nós irmos dizer que o Martinho tem bife. Estamos à espera, quer dizer, nós só estamos à espera de coisas negativas. Não estamos preocupados em procurar ver, aqui não havia ponte, mas agora tem ponte. Essa ponte como é que? Não existe. Portanto, o jornalismo que nós temos agora é um jornalismo de acomodação, não é um jornalismo de desafio, não. É um jornalismo de dizer, e depois chega-se ao cúmulo de começarmos a falar coisas sem perguntar às pessoas. Não posso eu vir na imprensa começar a falar mal do Martinho sem primeiro falar com o Martinho. Não é assim. A ética do jornalismo não manda-se exatamente, independentemente da liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Mas eu, Mário Dixon, não posso aparecer na televisão a falar mal do senhor deputado Muxanga. A dizer se o Muxanga na cara dele faz aquilo. A televisão tem que cortar, meu irmão. Tem que cortar, não posso. Mas aqui aparece a pessoa, começa a falar mal do outro, fala mal do outro e depois não sabe a reação do outro. Se vai reagir bem ou vai reagir mal. E muitas vezes vemos reações e depois atribuímos que é porque a outra falou, às vezes nem houve reação. Portanto, nós precisamos, eu até admirei no domingo passado, o presidente da MISA, que é o meu xará, Tomás Vieira Mário, não sei, Vieira Mário, não sei se é Tomás também, e ele a defender o assunto do aeroporto, a dizer que ao tirar fotografia no aeroporto não é nenhum crime. As pessoas podem ir no Google Chrome, depois podemos filmar quartéis, filmar tudo. Mas a lei, doutor Mário, a lei, doutor Mário Vieira, está a dizer de que não se tira fotografia no aeroporto. A lei está a dizer que não se tira gente em serviço. É lei, é preciso respeitarmos isso. Independentemente do Google, é preciso respeitarmos isso. E ele, como presidente do MISA, devia ser o primeiro a condenar aquele ato que aconteceu no aeroporto, desobediência às autoridades, desobediência, porque no aeroporto, quando você chega doente, tem um MHS. Não é mais, é MAHS. Tem um pessoal do protocolo que leva o doente até o avião. Se você está de carinha, tem aqueles que levam até na pista. Não é eu aparecer aqui a empurrar o doutor Rui e eu ir até na pista. Não existe. Ele conhece isso. Então, são essas coisas que o nosso jornalista, pessoas venderam a alma ao diabo e até venderam a própria pátria. Muito obrigado pela opinião. Vamos ouvir também a opinião do politólogo Rui Janeiro em relação portanto, ao papel da imprensa no processo de consolidação da democracia nacional. Primeiro, é preciso tomar em conta que a imprensa tem o papel de informar, mas também a imprensa tem o papel de educar a sociedade sobre que tipo de informação passa. Por que se diz isso? Porque a imprensa representa a voz dos que não têm voz. Ou seja, para o processo da consolidação da democracia, é necessário que tenhamos uma sociedade esclarecida, uma sociedade com acesso à informação. Mas nos últimos tempos em Moçambique, nós verificamos que não temos um jornalismo científico ou um jornalismo que se chama investigativo, um jornalismo baseado em fatos e provas. Nós temos, nos últimos tempos, um jornalismo, aquilo que José Caetano chama de um jornalismo de lixo. Um tipo de informação que cada um lê, não se interessa, acaba levando o jornal a lata do lixo ou acaba deixando de qualquer maneira. É o tipo de jornalismo que estamos a ter grandemente, sobretudo nos jornais privados. O outro ponto que também temos que tomar em conta é o fato de que é necessário, sim, de certa forma, reformar algum jornalismo público. Sobretudo, já foi muito bem referido pelo professor Muxanga, e formar jornalistas profissionais. Este é o grande desafio. Se nós queremos fazer essa relação entre a imprensa e a consolidação da democracia em Moçambique, é preciso também reformar o jornalismo público em Moçambique, a TVM, né, o Gabinfo, a Agência de Informação de Moçambique e outros jornais públicos, também, no caso também de notícias, que também tem uma maneira de passar informação que não é muito bem para a construção do próprio Estado, e também formar jornalistas profissionais. Um outro ponto também que eu gostaria de referir é o fato de que grande parte dos jornais privados, eles passam uma imagem nos últimos tempos de estarem a envolver-se no roteiro da subversão política e ideológica, ou seja, que eles estão a serviços de alguém.
E esse serviço de alguém é para destruir imagens de certas lideranças, para destruir aquilo que é a construção do Estado, é para destruir o processo da democracia. Mas isto por que acontece nos últimos tempos, e em particular em África, e foi usado também na Venezuela e em outros estados para destruir líderes? É porque há, nos últimos tempos, alguns estados, né, organizações que trabalham sobre a questão da espionagem política. Está muito claro. Há organizações internacionais que foram expulsas de estados porque estão a patrocinar um tipo de jornalismo para fazer contrapeso, para sujar a imagem de figuras do Estado. E isso não é digno de um jornalismo. O jornalismo só pode ser digno quando ele é investigativo, ele é científico, ele é provável, ele é verificável, ele é capaz de educar a sociedade, ele é capaz de esclarecer a sociedade, ele é capaz de contribuir para um ambiente salutar de crescimento da democracia, de aprimoramento dos valores de existência de uma pátria em que a questão da unidade nacional é salvaguardada. O tipo de jornalismo que nós temos em Moçambique divide os moçambicanos. Divide porque esse jornalismo é usado para destruir a imagem de pessoas que por vezes nada tem a ver com certas situações. Outro ponto que gostaria de referir é o fato de que nós nos últimos tempos em Moçambique estamos a dar carteira de jornalista a qualquer pessoa. Qualquer indivíduo hoje em dia aparece com o seu microfone, aparece com o seu telefone, diz é jornalista. Amanhã, dia seguinte acordamos, encontramos um jornal a criticar de qualquer maneira, a falar mal da vida das pessoas. Eu penso que o Conselho Superior da Comunicação Social, o MISA Moçambique, o Sindicato Nacional de Jornalistas, estes devem ser responsáveis pela criação de uma verdadeira carta profissional de jornalistas em Moçambique, porque há indivíduos que se fazem passar de jornalistas, que não são jornalistas, estão a serviço de organizações para destruir imagens de figuras políticas ao nível do Estado e também manchar aquilo que é a imagem de Moçambique na construção da liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um direito consagrado na Constituição. Não só, quando se fala dos elementos para a consolidação da democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão é um dos elementos existentes. O outro ponto é o fato de que, se nós queremos falar dos elementos de qualidades democráticas, a questão da participação política, a legitimidade, a questão da aceitabilidade dos cidadãos em escolher certas figuras para poderem dirigir, a liberdade de imprensa é o elemento-chave. Ninguém pode ter acesso a uma informação que é vedada. E em Moçambique nós temos uma lei de direito à informação. Significa que nós avançamos muito em termos de democracia, mas também estamos a avançar muito em termos de libertinagem, em termos de abuso de opiniões por ser jornalistas que querem destruir figuras nesse país. Eu penso que este tipo de jornalismo não é de jornalismo responsável, este tipo de jornalismo deve ser vedado, porque esse jornalismo só está a destruir a imagem de Moçambique e a colocar Moçambique num momento difícil, porque este momento que nós que estamos em Moçambique é o momento de termos um jornalismo investigativo. Ninguém vai pôr a algema nas palavras, como já dizia o falecido Carlos Cardoso. Mas é necessário construirmos um jornalismo íntegro. O jornalismo íntegro é um jornalismo de fatos, de provas. Esse jornalismo não tem isso. É um jornalismo de destruir figuras. Eu penso que a minha análise é mais ou menos nesses pontos. Exato. Muito obrigado. Vamos continuar. Ainda há muito mais que se diga em torno do papel da imprensa no nosso país. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a mais alguns instantes para continuar a analisar, portanto, o papel da imprensa na consolidação do Estado de Direito e Democrático em Moçambique. Até já. Retomamos a resenha semanal. Bom, se eu bem percebi as vossas intervenções na primeira parte, posso, de uma forma preliminar, concluir que o que vocês acham é que há um pouco de vulnerabilidade, portanto, da nossa imprensa. E a questão que eu coloco é, na vossa opinião, por que acham que há esta vulnerabilidade? O que é que está por detrás desta suposta vulnerabilidade, portanto, da nossa imprensa, que acaba se desviando daquilo que é a sua essência, aquilo que é a razão da sua existência? Bom, o grande problema é que as nossas instituições estão a ser dirigidas por survivors. Survivor o quê? É uma pessoa que nasceu de um homem ou uma mulher, tem a imagem de pessoa, mas não tem personalidade. Tem um nome próprio em Xangana, que se diz o quê? Quer dizer, qualquer coisa tipo vadio. Eu depois me explico como é que é. Na Rádio Moçambique agora é frequente não haver linha direta, alegadamente porque o jornal vai fazer cobertura de um ato de chefe do Estado. Mas os atos do chefe do Estado, sabem que o chefe do Estado
nas primeiras horas está a fazer inaugurações. Só precisará de fazer comício às 12. A impressão que se cria é que o chefe do Estado é quem mandou vedar a transmissão. Eles pensam que estão a fazer boa coisa, mas estão a destruir a imagem do chefe do Estado. Por exemplo, no dia em que se divulgaram os resultados do apuramento de Nampula, pela CNE, a Rádio Moçambique não se fez presente. No dia da validação dos resultados pelo Conselho Constitucional, a Rádio Moçambique não se fez presente. Entretanto, nós encontramos a Rádio Moçambique, quando há reuniões do Partido Frelimo, vai montar uma equipa permanente lá. Ora, o Partido Frelimo não precisa de uma equipa permanente lá. Precisa de uma equipa que vai fazer cobertura no tempo de abertura e no tempo de encerramento. Mas você apanha todos os jornalistas lá, o que é que vão fazer lá? Aquilo ajuda a criar mau nome para o partido. Eles pensam que estão a... O Manuel Tomé foi diretor-geral da Rádio Moçambique, era secretário da Mobilização e Propaganda. Não aceitava, aquilo não se fazia. Ele sabia quando e como. E dizia mais. Quando chegar o momento de nós precisamos de vocês, vamos chamar. Então, há este problema. Se você for a ver a imagem que apareceu no Comitê Central, a maior parte das pessoas que estavam lá eram jornalistas. São membros do Comitê Central, esse grupo Gustavo Mavi, essas Emílias Moendo. Iam fazer o quê lá? Você não chega a perceber. Acabam atrapalhando. E depois, o que é que se faz? Estão lá, são fofoqueiros, inventam coisas que se calhar nem apareceram lá, mas são ditas por jornalistas, toda a gente acredita. É por causa disso que eu estou à procura de Marcelo Mosse, porque a polícia está à procura dele há mais de 1 ano para levar à Procuradoria de Campo Fumo. Ele não está a ir para lá. As notificações já foram ao jornal onde ele estava a trabalhar, o jornalista não conhece a casa dele. Por isso, quem conhecer onde para Marcelo Mosse que me diga, eu pago por isso para eu levar compulsivamente para a polícia, para ele ser ouvido. Porque há 1 ano que esse criminoso é procurado. Para dizer que há um tipo de... Não pode já o classificar de criminoso, isto acho que cabe ao tribunal assim o dizer. Não. Gostaria a exceder-se em relação a esse aspecto. Já está aprovado, é criminoso. Não está aprovado, se nem sequer houve... Quem prova sou eu, a pessoa difamada, sou eu que tenho autoridade para a declaração de criminoso. Ele sabe que já a Procuradoria precisa dele, que a Cernic... Essa história começou no tempo da PIC. PIC passou, agora é Cernic já completou 1 ano. E ele anda aqui a fugitivo, mas qualquer dia vamos cruzar, ele há de ir compulsivamente, vamos lhe pegar como povo, vamos lhe algemar com arames para lhe entregar à polícia para ser ouvido. Muito então, bem, para vamos dizer, voltar à questão das razões desta suposta vulnerabilidade. A vulnerabilidade começa com um tipo de pessoas. O doutor aí estava a falar de formação. Eu não sei, se calhar algumas pessoas estão no jornalismo, não servem ao jornalismo. A diretora de Gabifo, por exemplo, foi conhecida como jornalista. Depois cruzei com ela na universidade, dizia que estava a fazer mestrado em Sociologia. Mas não há nada lá de Sociologia. Ela está pior do que quando não tinha pisado a universidade. Porque o papel de Gabinfo é claro. Gabinfo não é capataz dos órgãos de informação. O capataz dos órgãos de informação é a lei, é a linha editorial de cada instituição. Não pode ser a diretora de Gabifo que diz: cubra isto, deixa de cobrir aquilo, faz isto, deixa, esta notícia passa, aquela não passa, essa notícia não pode ser repetida. Quer dizer, aquilo está a tirar prestígio ao país. Deixem as pessoas todas falar, o povo vai ouvir, o povo vai saber fazer a escolha. Porque isso só põe em causa a imagem de quem dirige o Estado, como se ele fosse ditador, quando às vezes nem é. Até andar a pegar a voz. Quer dizer, há coisas terríveis que eu nunca vi na vida. Conforme eu dizia, desde os tempos do presidente Zamora eu assisti coberturas diretas. Sei o que é que se faz cobertura. O que é que não se deve fazer cobertura quando um alto dirigente está a falar. Os jornalistas que temos hoje não sabem o que é que tem que se apresentar e o que não tem que apresentar. Será que desaprenderam? Essas velhas glórias da nossa televisão, eles estão a ir à reforma agora, com 30, que começaram com a televisão, que começaram com a Rádio Moçambique. Que experiência que transmitiram os mais novos? Não transmitiram nada. O que é que está a acontecer? Muito bem. Sr. Mário Dixon, a mesma questão, o que é que acha que está por detrás desta aparente vulnerabilidade, portanto, da imprensa, que faz com que, na sua opinião mesmo, alguma imprensa tenha que, ou se veja obrigado a ter que vender a sua alma ao diabo, entre aspas?
Obrigado. Primeiro, deixa-me esclarecer 2 pontos. Primeiro ponto é o seguinte. Quando o Partido Frelimo realiza reuniões grandes, como, por exemplo, sessões, congressos, conferências, não é a Rádio Moçambique e a STV que vão para lá. Todas as televisões que têm meios vão para lá. A STV tem um carro que fica lá na escola do partido durante os 4 dias. A TVM tem um carro que fica lá na escola do partido durante os 4 dias. A Miramar tem um carro que fica lá na escola do partido durante 4 dias. A Rádio Moçambique tem um carro que fica lá no partido durante 4 dias. São carros que ficam lá. Toda a imprensa está lá 24/24. Então é preciso estar claro aqui. Não é problema da Rádio Moçambique, é problema de que os problemas que estão a ser discutidos ali são problemas da nação moçambicana. E a imprensa tem que estar lá. Estou a falar. Sabem qual é o momento? Eu estou a dizer uma coisa muito simples. Um momento. No dia em que houve o Comitê Central, o último, quando calhou sábado, no sábado, o Comitê Central, de manhã, não precisava de rádio nenhuma lá. Os outros programas da rádio não foram ao ar e justificaram porque o Comitê Central está reunido. O Comitê Central estava reunido em comissões. Quando são comissões que estão reunidas, não precisam da cobertura de jornalismo. Certo. Muito bem, vamos deixar então o Mário Dixon terminar. Eu estou a falar sobre a presença dos equipamentos dos jornalistas lá. Não estou a falar dentro do estúdio da Rádio Moçambique. Porque eu participo em todas as sessões do Comitê Central e em todos os congressos. Então, esses equipamentos todos estão lá. A Rádio Índico está lá, a Rádio Moçambique está lá. As televisões mais pequenas, TV Sucesso, aquela do nosso camarada Mendes, todas vão para lá. Só que aquelas, como não tem meios nem carros, vão nos momentos, filmam, depois saem. Mas essas que eu falei aqui, STV, TVM, Miramar, Rádio Moçambique, Rádio Índico, estão lá, os seus meios, os seus carros. Aquilo é um gabinete de informação. Não tem nada a ver, por quê? Porque ali está o centro do país, tudo. Um congresso, estão lá todos os dirigentes do país. Agora, também, meu querido deputado, meu cunhado, está a falhar, né? Existe a lei, a nossa lei moçambicana diz que toda a gente está livre de ser membro de qualquer partido. Se a camarada Amélia Moiane, que é a diretora do Gapinfo, se ela é membro do Comitê Central, está a exercer a sua função de cidadania nacional. Não. E ela é funcionária. Um momento. Desculpa. Calma, estou a vir. Não, estou a vir. Ela está como diretora, é uma coisa, está como membro do Comitê Central, tem que ser membro. Eu dei-te um exemplo concreto. Manuel Tomé era diretor-geral da Rádio Moçambique, mas não confundiu os momentos. O tempo de secretário de mobilização e propaganda do partido era momento de secretário de mobilização. O tempo de diretor, esse é um bom exemplo. Estou a vir. Não me corta. Vamos deixar só está a tirar o meu fio de pensamento, não me corta. Eu vou lhe falar. Eu tenho alguém muito conhecido, meu amigo, que é o diretor da produção dos programas, o chefe do departamento da produção dos programas do Gapinfo. Não há doutora Amélia Moiane. A doutora Amélia Moiane aparece ali. Se quer saber, está o doutor Obed Ximene. O doutor Obed Ximene é o homem que está na reunião do primeiro, em todas as reuniões do governo, ele é que recolhe tudo. E é essa pessoa. A doutora Amélia aparece ali porque é função dela, ela supervisiona todos. Mas não é que ela está a fazer isso. Vamos ser claros, se tens algum problema com ela, deixa outra parte. Okay. Agora, vamos rapidamente sobre isso. E também no tempo do Machel, o meu cunhado está a falar no tempo do Machel. Meu cunhado, no tempo do Machel, você nem aproximava o Machel. Como é que você sabe muita coisa? Eu não aproximava o Machel. Como?
Se você aproximava, devia ter me conhecido. Conhecer da onde? Vai perguntar os melhores preliminares. Não. Incluindo a esposa do próprio Samora. Vamos usar o nome do Machel eu queimo as minhas mãos. Vamos ultrapassar essas questões pessoais. A última revista Tempo de Samora, quando vem para Xaxá e tira Pelembe, e a revista que saiu quando ele vem pela última vez, depois vem morrer, tira Manaus, eu estou lá. Sim, mas você está lá. Você está era o normal do Machel, era o normal do presidente Machel. O quê? Era o normal do presidente Machel. Eu não tinha autoridade de imiscuir-se no meio da população. Eu não sou população, para Samora. Muito bem. Vamos agora, vamos lá seguir. Vamos lá seguir. Agora, o que eu acho? Eu vou deixar continuar com o seu ponto de vista. Vamos dar só o tempo para eu ainda não respondi a tua pergunta. O que eu acho que está por detrás dessas coisas que estão acontecendo com os nossos jornalistas? Essa é a pergunta. É a pergunta. Eu agradecia que mantivesse o seu fio de pensamento vou ficar com para poder responder essa questão, porque extravasou o seu fundo de tempo para essa pergunta. Vou dar então a oportunidade ao nosso politólogo, Rui Janeiro, para também tecer o seu comentário. A pergunta é a mesma. O que acha que está por detrás, portanto, desta aparente vulnerabilidade, portanto, da nossa imprensa? Bem, nós temos que ser claros e verdadeiros que o grande erro que temos agora é a questão da separação de poderes. Não nos esqueçamos que a imprensa é o quarto poder, tem a função de fazer contrapeso, né? Para além do poder executivo, legislativo e judiciário, a imprensa faz o contrapeso. O contrapeso de Moçambique é o fato de que alguns jornalistas estão muito metidos em ações políticas, enquanto deviam ser independentes. Normalmente, um órgão como o jornalismo é um órgão que tem poderes, né? Tem um quarto poder. Então, este órgão tem que ser independente em termos, por exemplo, de informar. E ainda não é independente em Moçambique, né? Agora, o outro ponto é que não podemos esquecer também que há jornais que glorificam muito a figura de Afonso Dhlakama nesse país. Olha, o Fernando Lima, quando fala de Afonso Dhlakama, parece estar a dizer que ele quer ser o ministro no governo de Afonso Dhlakama, né? Estamos a falar do Savana, o Canal de Moçambique. É um jornal que glorifica a figura de Afonso Dhlakama. Até por vezes acho que põe informações que nem Afonso Dhlakama que disse. O jornal Dossiê e Factos é especialista em acusar pessoas de que são corruptos. Eu penso, aqui há erros no nosso jornalismo. Então é necessário... Não deixa o público vai para trás. Não, mas o público também tinha o mesmo problema no passado. Até agora. Então, mas é preciso que se preste atenção a isso. Eu penso que o senhor Tomás Vieira Amado não está a fazer o papel dele, que ele devia exercer no jornalismo, porque este senhor também ainda não é independente na sua visão sobre a questão da liberdade de imprensa em Moçambique. Ele tem ligações com certas organizações que não garantem que haja um verdadeiro jornalismo em Moçambique. Para se fazer um jornalismo sério, verídico neste país, é preciso que haja indivíduos independentes. Porque não se pode fazer de jornalismo para garantir o interesse só do estômago. Tem que se fazer um jornalismo para educar, informar, educar a sociedade. É preciso fazer um jornalismo que esse jornalismo seja responsável, de modo que as populações sejam informadas para tomarem decisões. Por exemplo, a imprensa tem um grande papel nos processos de votação ou nos processos eleitorais. Onde é que os jornalistas buscam as informações aqui em Moçambique? Grande parte é nos centros urbanos e muitas dessas informações são informações de mentiras. É preciso que o jornalismo se especialize em um jornalismo rural capaz de informar a população ao nível das rádios comunitárias. Seja um jornalismo esclarecedor, que esclarece as comunidades sobre quais são os seus papéis nos processos eleitorais, nas visitas do chefe do Estado, nos momentos ligados à atividade agrícola. Nós ainda não temos esse jornalismo em Moçambique. Há estados que cresceram muito na questão do jornalismo. Por exemplo, países como Portugal tem uma grande evolução no jornalismo, não nos esqueçamos, há uma grande escola de jornalismo em Portugal, né? É preciso garantir uma integridade de jornalismo. Nós não temos jornalistas íntegros em Moçambique, com ética. É preciso construir uma ética no jornalismo. Ética é o elemento central para qualquer instituição de jornalismo nesse país. O outro ponto é o fato de que as empresas também de jornalismo, elas não estão a pagar suficientemente aos jornalistas. E os jornalistas passam tempos a vender informações, é preciso diga isso, sobretudo o jornalismo privado vende muitas informações, né? E por vezes são informações distorcidas
e que não contribuem para o crescimento da democracia, nem para o melhoramento da vida do cidadão. Passam o tempo mais a destruir mais as pessoas, em vez de construir um Estado que é necessário para o bem de todos nós. Muito obrigado. Vamos observar mais um breve intervalo. Voltaremos no próximo bloco para continuar a olhar tanto o papel da nossa imprensa no processo de consolidação do Estado de Direito Democrático em Moçambique. Até já. Muito bem, estamos na última parte do Resenha Semanal. Bom, os meus convidados já teceram alguns problemas que enfermam, ou de que enferma o nosso jornalismo em Moçambique, mas também é preciso apontar desafios e soluções para se ultrapassar estes problemas todos. Este é o momento privilegiado, então, para tecermos algumas correntes alternativas de solução para que, de facto, tenhamos um jornalismo, ou melhor, um bom jornalismo em Moçambique. Somos Xanga. Bom, primeiro deixa-me esclarecer que nós temos o problema de legislação. O Conselho Superior de Comunicação Social, dirigido por Tomás Vieira Amaro, não tem poder sancionatório. Tem um poder apenas de condenar. O poder do Conselho Superior de Comunicação Social não é diferente do poder que tem o Constantino, no Sindicato Nacional de Jornalistas. Só se limita a reunir e emitir um comunicado a condenar. Terminou por aí. Em Portugal, há uma lei de direito à réplica às declarações políticas. Se alguém faz uma declaração política, seja ele um governante, líder de um partido, sobretudo os partidos com assento no Parlamento, essa declaração não passa em nenhum órgão de informação antes que os outros reajam. Está escrito na lei. Então, aquela televisão ou aquela rádio que usar a pôr declarações políticas, por exemplo, da RNAM, sem ouvir a Frelimo, sem ouvir o MDM, tem que chupar. Aquele que usar a pôr declarações de David Simango, sem ouvir a Frelimo, sem ouvir a RNAM, tem que chupar. Aquele que usar a pôr declarações do secretário-geral da Frelimo, sem ouvir, tem que chupar. Em Moçambique não há nenhum instrumento dessa natureza. Por isso que nós temos esta situação de votar, quer dizer, nem sei dizer isto. Uns andam à esquerda, tortos, mas inclinados à direita, outros à direita, inclinados para frente. Por quê? Porque valem-se deste vazio que anda aqui. Mas isto em parte, os partidos políticos, particularmente, de certa forma também são culpados, porque nem sempre estão à disposição dos órgãos de comunicação para dar, então, este direito ao contraditório ou réplica em casos concretos. Eu digo eu falo sobre uma coisa que é real e já vivenciei. A gente ouvir uma declaração, por exemplo, do Partido Frelimo e é momento também de ouvirmos o MDM ou a RENAM em relação ao mesmo assunto e os outros partidos não se predispuserem para tecer alguns comentários. Se existisse a lei, eram sancionados esses partidos. Esse porta-voz desse partido que recusa reagir às declarações políticas era sancionado. É por causa disso que os partidos políticos devem ter porta-vozes. Na ausência das suas lideranças, o porta-voz tem que tomar a voz. Então, isto está a acontecer por causa deste buraco aqui, de falta desta lei. Quer dizer, a pessoa só respeita a imprensa quando ele tem sede de falar. Por exemplo, agora, que vamos entrar na campanha, todos os partidos vão precisar da imprensa. Mas quando era tempo morto, ninguém ligava o quê? A imprensa. Quer dizer, você tem compromisso com a televisão, porque o tema colocado não te interessa, não vai para lá. Agora, quando te interessa, o que fazem os extraparlamentares neste programa? Onde está uma bote hoje aqui, seguinte? Porque o tema não lhes interessa. Mas se o tema lhes interessasse, estarão aqui a fazer barulho. A dizer que o Frelimo tem 2 pessoas. Sei lá o que. Isto é problema de falta de lei. Okay. Porque também em condições normais, nunca podia se misturar um extraparlamentar que está há 20 anos sem assento nem na Assembleia Municipal, nem na Assembleia da República, com aquele que está assento no Parlamento. Mas este é o problema. Muito obrigado. Bem. Vamos ouvir a opinião da senhora Mário Dixon em relação, portanto, às soluções. Bom, sem deixar de lado a questão dos porquês que, portanto, não teve a oportunidade de responder. Só tem 3 minutos para isso. Se o doutor Tomás Vieira Amaro não tem poder decisório, tem poder de condenação, então ele devia ter condenado a atuação da embaixadora no aeroporto internacional de Mavalane, porque está
internacionalmente, uma embaixadora não pode se envolver com agentes da autoridade. Quando isso acontece, a embaixadora imediatamente aciona o ministro dos Negócios Estrangeiros do país ou aciona o ministro do Interior. Ele não se envolve, nem fala, nem responde, mas ele se envolveu, fez tudo. E o doutor Tomás Vieira Mário não condenou. Em contrapartida, veio em apoio. Isso está errado. Isso chama-se vender o país. Meu querido deputado, meu cunhado, podemos dever, podemos ser o que nós somos, mas a soberania é nossa. Ninguém tem que vir fazer aquilo que fez a embaixadora em pleno nosso aeroporto. Não se faz. Isso tinha que ele condenar. Ele devia ser o primeiro a condenar. Se não condenou, então, alma comparada. Agora, em segundo lugar, nós, soluções que me estás a me pedir, já o tempo é pouco, nós temos que, todos falamos dos jornais que falam mal das pessoas, que difamam pessoas, que até está aqui meu cunhado a chorar. O MISA e o gabinete da Gabin, foi isso que devia pedir a camarada Amélia, a minha querida camarada Emília, devia pedir o MISA e o Gabin, quando esses jornais têm que notificar e quando notifica dizer, a próxima vez fechamos. Nós temos que criar balizas. Não podemos ter um jornal que passa tempo a difamar pessoas. Não podemos ter um jornal que passa a pessoa a perseguir Muxanga. Não podemos ter um jornal que passa tempo... Nós tínhamos aquele jornal que dizia que morreu tanto, acordou no cemitério. O cadáver andou, já foi fechado. Então vamos fechar. Ok, muito bem. Rui Janeiro, qual é a sua opinião em relação às propostas de solução para se ultrapassar esses problemas de que enferma, portanto, a nossa imprensa? Bem, eu concordo com o colega Mário Dixon, quando ele fala de que houve interferência da embaixadora. Eu penso que, em estudos diplomáticos, chama-se persona não grata. Eu penso que uma embaixadora não é seu papel interferir nessas questões que têm a ver, ao nível do Estado, com interesses mais da imprensa, que ela não podia fazer isso pela presente. Mas também eu penso que uma das grandes soluções que nós temos que fazer é educar o nosso jornalista. É preciso, em Moçambique, construir verdadeiras escolas de jornalismo. É preciso que tenhamos legislação suficiente, né, ao nível da imprensa. Nós não temos legislação suficiente, muito bem como disse o Muxanga. O Conselho Superior da Comunicação Social não pode ter apenas o poder de condenar, mas também tem que sancionar. Mas sancionar também seus jornalistas que cometem erros, não é só sancionar indivíduos, mas também seus próprios jornalistas. Outro ponto é de que tem que ser um órgão independente. Eu penso que essas organizações ligadas ao jornalismo têm que ser órgãos independentes e que por vezes não são independentes na sua atuação. Eles são mais dependentes em relação a quem eles financiam. Se nós formos a ver o Savana e o Canal de Moçambique, eles são grandes badiladores da USAID. Eu não sei o que eles têm com a USAID, não sei o que os americanos dão. Eu não sei o que Fernando Lima recebe com os americanos, mas para mim, esses são uns dos jornais que mais destroem a vida das pessoas em Moçambique. Passam a falar mentiras em vez de passarem a informar, a educar a sociedade. Outro ponto também que eu penso que é importante é o fato de que o nosso jornalismo, hoje em dia, deve ser responsável. Se alguém apresentar uma informação que não é verdadeira, essa pessoa tem que responder à barra do tribunal. Nosso jornalismo tem que ter essa capacidade, porque os jornalistas passam cada vez mais a destruir. Mas está aqui a imagem do Sou Muxanga, ficou beliscada por uns jornalistas. Mas eu penso que não devia ser isso. Né? Ele devia ter mais um caráter de informar, não um caráter de destruir, mas estar a destruir a sociedade. Nós não sabemos se amanhã Sou Muxanga vai ser ministro da administração estatal da Renamo, não sei o quê, ou se vai ser um governador de Nampula, mas a sua imagem já ficou beliscada. Eu penso que não é esse o papel da imprensa na democracia. O papel da imprensa na democracia é garantir uma sociedade aberta e esclarecida. Uma sociedade em que a opinião pública ela é aceite para informar, mas também para educar. E como um elo de ligação com os cidadãos para a construção do Estado, porque a construção do Estado depende de pilares ligados à própria democracia. Exatamente. Tanto jornalismo para formar e informar. Ok. Eu já estive no aeroporto a acompanhar alguém, neste caso foi o doutor Nambureto quando teve acidente. Efetivamente, do local onde o ensino foi vedado, não se passa. Não, ninguém tem que passar, mas as pessoas que estavam a levar o ensino podiam ter pedido uma coisa. Acho que faltou isso. Deviam ter dito que querem entrar na pista. E para entrar na pista, deviam ter entrado com a ambulância. Dentro da ambulância, recebem polícia, entram polícia, os acompanhantes, até a pista.
Depois do doente entrar no avião, os acompanhantes saem na ambulância, acompanhados pelo membro da PRM. Agora, interferência da embaixadora, não sei em que medida ela interferiu ou ela queria ouvir o que estava a acontecer. Porque o que eu percebi nas primeiras imagens era de que parece que estava alguém para sequestrar o Hercílio de Salem. Mas quando se aproxima no aeroporto, percebe-se que não tinha nada a ver com isso. A tal pessoa que estava a paisana faz parte das pessoas que estão a supervisar as escalas do aeroporto. No aeroporto, para além da segurança do aeroporto garantida pela PRM, há segurança interna, elementos formados pelos serviços do aeroporto que não têm nada a ver com o governo, que são pessoas civis, que o serviço dele é verificar tudo o que está a acontecer e produzir um relatório de cada coisa. Essas pessoas são chamadas elementos de segurança interna. Não Muito tem obrigado. nada a ver com nenhuma coisa. Muito obrigado. Já estamos, de facto... Só 2 segundos. O que aconteceu? A embaixadora abandonou a embaixada. Estava no aeroporto à espera. Ele é que chocou com as pessoas. Ela sabia que a polícia ia vedar o Hercílio de Salem? Não. Aí que nós já sabemos. Então, vamos deixar, não podemos piorar a situação. Vamos procurar ouvir. Não temos provas disso, então não vamos especular. Muito obrigado. Muito obrigado. Colocamos desta forma o ponto final da presente edição do Resenha Semanal. Próxima semana temos muito mais. Esperamos por si. Até lá.